para ir ao lago do alto mar. Jesus se dirige caminhando para uma montanha, procurar um lugar para orar. Imediatamente, os discípulos estão naquele lago, naquele mar, com um barco. Provavelmente estava ali quase os 12 discípulos. Imediatamente, um dos discípulos vê algo lá no meio do mar e grita: um fantasma, um fantasma. Mas Jesus, esse fantasma, diz: eu não sou fantasma, eu sou Jesus. Então, um dos discípulos, chamado Pedro, falou assim: se és tu, manda eu ir daqui até aí. Jesus fala: vem, Pedro. E Pedro, pela fé que ele teve ali pequena, foi até Jesus e andou caminhando nas águas. Imediatamente os discípulos ali ficaram alegres, ficaram assustados por aquele grande prodígio que aconteceu. Do milagre de que Pedro andou sobre as águas. E algo aconteceu, numa fração de segundo, algo aconteceu que Pedro começou a afundar-se. Jesus diz assim: homem de pouca fé, acreditais, não tenha medo. Por que estás afundando? Os discípulos ali começam a louvar e a bendizer por aquele grande prodígio, aquela grande graça. Aí que está a razão, meus irmãos. É que Jesus não era um fantasma. Jesus se retira para orar numa montanha, os discípulos ficam no alto mar. Jesus recomenda ao discípulo que ele entrasse num barco para estar no mar, enquanto Jesus estava orando ali naquela montanha. E Jesus ali imediatamente vem com o seu poder e anda sobre as águas. Aparece, o discípulo vê, não acredita, diz: é um fantasma. O que foi que aconteceu naquele momento? Jesus, para demonstrar para eles que não era um fantasma, Jesus grita dali: não sou um fantasma, sou Jesus. Os discípulos dizem: ó, Jesus, nós temos medo, pensava que era um fantasma. Jesus manda a autoridade aqui para Pedro: vem até a mim. O Pedro, mesmo ali, ficou desconfiado, disse: se és tu, Jesus, manda eu ir que eu faço até a ti. Então ali aconteceu um milagre. Muitas vezes nós precisamos de provas e muitas vezes temos medos. Aconteceu um medo na vida de Pedro. Pedro teve medo, foi o que aconteceu, fundou. Mas o reconhecimento, não teve reconhecimento. Os discípulos ali não reconheceram Jesus. Foi preciso Jesus dizer que era ele. Acontece na nossa vida, muitas vezes não reconhecemos o próprio Jesus através da nossa oração pessoal, quando nós não oramos, quando nós não compartilhamos a nossa oração, quando nós não estamos fervorosos na nossa fé, acontece isso, nós não reconhecemos o próprio Jesus. Acontece que os discípulos aqui estavam apavorados, mas quando Jesus fala que ele era o Jesus para o discípulo começa a louvar e os discípulos viram o milagre de Pedro andando sobre as águas. Aconteceu esse milagre também. Assim como aconteceu outros milagres da multiplicação dos pães. Mas esse milagre vai dizer para nós o temor de que nós temos, muitos temores na nossa vida, muitos fantasmas que acontecem na nossa vida, diante dos nossos obstáculos, diante dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Precisamos ter coragem, precisamos, além da coragem, ter fé. Se nós acreditamos ter fé, nós andamos sobre as águas, nós andamos sobre os nossos problemas, nós andamos sobre os nossos fantasmas. O que acontece? Jesus aqui não era fantasma, era o próprio Jesus. Jesus diz para você nesse momento, independentemente dos seus problemas, dos seus medos, dos seus fantasmas. Mesmo que os discípulos, no final de tudo, deixaram Jesus sozinho ali na cruz. Mas Jesus trouxe a salvação para ele, a vitória, ressuscitando cada um deles, dando a salvação. Então Jesus, nesse momento, quer falar para você: não tenha medo. Você é capaz de andar sobre as águas. Não sobre as águas fisicamente, mas as águas das tribulações, as tumultuações da sua vida. Mas Ele é a vitória, Ele é a glória, Ele é a ressurreição. Ele diz para você: não tenhas medo. Deus te abençoe.